e a condição climática do local. É possível, como o amigo disse ali, que o inverno desapareça no Equador? É possível. Né? E a questão é que é uma incongruência que nós sabemos, o livro não fala isso, verdade? A gente abre lá e está lá, inverno não problema. Ainda digo, ó, 21 de dezembro, o sol está distante do cara. O sol está na cabeça dele 21 de setembro, está na cabeça dele 21 de março. Então, assim, contestações no sentido de pessoal que não concorda com esse sentido, de localidade. Mas aí, quando eu estou dizendo que o trabalho tem essas ressalvas, né, tem esses cuidados, né, a gente não quer apagar a regra oficial do livro, a ideia não é essa, não está atacando a convenção, tá? É só uma literatura que tem que ser observada para que o assunto seja melhor compreendido. Né? Isso, na verdade, não é feito aí. Quem foi que levantou a mão? Foi, você diga. Eu sou professora de quinta série. Joia. E eu quero falar assim, um pouco também da questão da cultura também. Porque essa semana eu quero dizer assim, que o livro didático ele tem avançado, tá? Ele não fica só em termos de colocar só a figura da neve e tal. Eu trabalho com o projeto Radix e ele vai mostrar a diferenciação das estações em relação à quantidade, a diferença entre dias e noites. E aí eu trabalhei com os alunos essa questão, mas aí eu coloquei um exercício essa semana e eu coloquei assim, caracterize as estações, mas segundo aquilo que foi aprendido em sala de aula. E a menina colocou assim, verão, muito calor, inverno, chuva e frio, outono, as estações da fruta e primavera, a estação das flores. Para ver que mesmo a gente trabalhando ainda com o globo que eu trabalhei com figuras e trabalhei fazendo os desenhos no quadro, mas ela ainda continua com a questão cultural que ela aprendeu. E eu coloquei, peguei o caderno e isso me chamou a atenção. Aí quando você falou, eu fiz essa associação. Em questão também da moda, ao contrário também é verdadeiro, porque eu cheguei em uma loja de departamento e fui comprar um capote para minha filha e a mulher chegou assim, não, só no sul e no sudeste que nós trazemos agasalho. Aqui na Bahia não vem agasalho. Ou seja, você não pode comprar. Exatamente. Também é o contrário da moda, né? Exato. Então, eu estou falando assim, a questão local. Cultural. Cultura local, exatamente. Com relação também ao sul, que o amigo falou, eu me lembrei agora, tem um trabalho na internet interessante, o amigo deve procurar aí, porque é um tema exatamente correlato, mas o trabalho é justamente sulear. Tá? Porque tudo nós dizemos, tem que nortear isso, né? Quando tem que orientar, nós dizemos nortear, que já é também uma imposição cultural. E aí o professor tem um trabalho, que eu não me lembro o nome dele agora, muito interessante nesse sentido, sulear. Ele inclusive tem um observatório, ele observa o Zenit lá no Rio de Janeiro, Passagem do Sol, ele observa também, ele fez um observatório interessante. E ele fala que o mapa deveria ser, por que não, no sul? Né? A Unicamp, lá de Campinas também, já fez um mapa mundi, o professor deve conhecer, onde justamente o centro, o mapa mundi é assim, aquela projeção de Mercator, né, que é aberta, que tem justamente o centro do Brasil, né, como normalmente a gente vê no centro, Estados Unidos, Europa e tal. Eles são, assim, de várias formas até, a gente sabe que a extensão territorial é bem pequena, eles representam elas bem grandes e tal, então tem uma série de coisas que são realmente impostas mesmo, né. Esse exemplo das estações não é mais um, é uma imposição mesmo, viu, professor? Sou professora, está em toda a fase de aluno. Mas essa questão de qualquer mudança, qualquer alteração dos paradigmas é complicado. Você vai sempre encontrar oposições, né, favoráveis ou não. Mas o que eu penso é que nós estamos num momento interessante que está trazendo tudo para o mais próximo da gente. É exatamente esse conhecimento daquilo que nos cerca. Né? E essa questão é uma discussão interessantíssima, porque a gente percebe mesmo, eu estou trabalhando numa empresa que a gente está desenvolvendo o EIA-RIMA, né, para um empreendimento. E para desenvolver esse EIA-RIMA, você tem as estações que você tem que fazer a coleta de fauna e flora diversificada entre período chuvoso e período seco. Né? E você encontra em Salvador o maior problema para fazer a coleta. Em ilhéus diferentes, você tem um período de chuva maior do que tem em Salvador. Né? Então, a tendência é essa, a gente trazer para mais próximo da nossa realidade local, em vez de generalizar. E isso é uma tendência, eu acho, mundial, do conhecimento local, né? Só que existe essa discussão toda, né? Mudar do paradigma, mudar o paradigma é complicadíssimo. O professor Ida já falou sobre isso também. O paradigma quebrar é difícil, né, professor?
A professora comentou exatamente isso. Diga. Você falou na parte do docente, né? Aproximadamente 21 de dezembro. Aproximadamente 21 de dezembro. 21 de dezembro. O Sol bate perpendicularmente ao tronco de Capricórnio. Estamos excluídos da pergunta. Ok. Eu vou repetir para vocês. Depois disso, ele volta, depois dessa data, ele volta para o hemisfério norte, não é? É isso. Mas ele vai atingir o ponto no hemisfério norte em 21 de junho. Certo, é isso. Uma coisa que eu não entendo é isso. Por que a estação, no caso do verão no hemisfério sul, só começa quando o Sol começa a se afastar? Então por que não começa antes? Porque isso é uma dúvida desde o ginásio. Primeiro, deixa eu repetir a minha Eu pergunta. sempre achei Isso, muito para os muito amigos. interessante. O amigo está falando aqui que ele percebeu, tá, que o Sol incide em Zênite no trópico, 21 de dezembro, e é a data que é dito que o verão começa. E ele sempre achou errado, porque, se eu estiver falando errado, me corrija, tá? Ele sempre achou incorreto, porque no próximo dia a Terra já está se afastando dessa posição. Isso é exatamente, agora respondendo, tá? Isso é exatamente o ataque à convenção. A convenção também incomodou ele. Tá? Ela também me incomoda. Agora sim, no trabalho eu não pretendo modificar a convenção. Tá? Até porque aí sim seria um paradigma fortíssimo. Imagina você mexer nessa convenção e você vai dizer que ela não começa mais no ponto culminante. Ela tem que começar agora na diagonal. Já pensou? Seria um paradigma ainda mais forte. Mas o seu pensamento está coerente com o meu. Eu também acho a convenção incorreta. Tá? Mas assim, a finalidade do trabalho não é atacar a convenção. Tá? Mas é um ponto que incomodou ele da mesma forma. Ok? Mais alguma participação, pessoal? Diga, professor. Na verdade, assim, nós temos um livro de climatologia que é para os trópicos. Né? Inclusive, ele é muito atacado, às vezes, né, que é chamado, que é o livro do Ayuad, que é um climatologista africano, que é a introdução à climatologia para os trópicos. Então, o que o Luiz está falando aqui é muito interessante. Né? Na medida que nós temos uma ausência de estudos nas latitudes tropicais. E aí eu caminho ainda mais. Andando aqui pelo Brasil, trabalhando um pouco em ensino, eu escutei muito alguns ditos que falavam o seguinte, que o céu é azul porque reflete as águas dos oceanos. Isso não foi só em uma localidade não. Tá? Então eu fico muito preocupado, né, em a gente avançar nessas questões com relação ao clima, né, ao tempo. E existe uma ausência de trabalho da geografia, no caso da climatologia, com relação à radiação solar, nos livros didáticos. Então eu acho que essa palestra devia ser repetida. Eu acho que, né, tem muitas dúvidas. É um assunto assim cativante, porque os alunos perguntam por que o céu é azul? Por que a nuvem é branca? Por que o céu é avermelhado ao entardecer? E a radiação solar, o Sol, junto com a atmosfera, essa interação, responde essas perguntas. Então cabe a nós a estar pesquisando, e seria um tema assim que me motiva muito. Principalmente porque por andar pelo Brasil eu ouvi ainda essa falácia que o céu é azul porque reflete as águas dos oceanos. Não é só um lugar do Brasil não, são vários. Então isso a gente está falando de uma coisa assim, já um caminhar muito mais, mais longo, mas a gente precisa caminhar com coisas pequenas ainda que precisam ser avançadas no ensino e na educação. Ok, pessoal? Diga, amigo. Com relação ao que você falou, na questão da educação aqui no Nordeste, eu falei para mim questionar assim, se vamos ter, por exemplo, criar uns estudos para a região Nordeste, a questão da educação da região Nordeste, um aluno que fez da quinta, estudou até a oitava série lá no Rio Grande do Sul, será que ele não vai atrapalhar, vai ficar meio perdido quando chegar para estudar aqui? Excelente pergunta. Já me disseram também, o meu professor de geografia do tempo do pré-vestibular, professor muito famoso, ele me disse assim, Luiz, tudo bem, mas e aí vai ter um livro em cada região? Seria uma confusão louca, eu também acho. E a ideia do trabalho é criar um conhecimento. Primeiro, conhecimento geral, ele tem que ser ensinado, bem ensinado. Segundo, tem que ser trazido à realidade local, como o trabalho está falando, e acho que isso todo mundo entendeu. Agora, o que deve vir no livro é justamente uma discussão e uma explanação com exemplos de regiões, por exemplo, como tem Salvador essa sugestão, isso deveria estar colocado. Na região das latitudes tais, com clima tal, tem tal sistema